nós estamos a continuar a nossa série de mensagens sobre a família. E se ainda não tiver um boletim, espero que todos já têm. Se não, é só levantar a mão e alguém pode trazer para cima. Mais alguém precisa um boletim? Está. Nós estamos a falar sobre investir na família. Como este é o ano de investimento, estamos a falar como investir nas nossas famílias. Ninguém aqui, creio eu, diria que a família não é importante. A família é a base da nossa sociedade e estamos a ver, e vimos na semana passada, o que a Bíblia diz sobre a família. Deus é o criador da família. Vimos que o pecado é o destruidor da família. E vimos que Jesus Cristo é o redentor da família. Sabem, a Bíblia é um livro muito prático. É um livro que fala para o nosso dia a dia. Fala para a maneira que nós agimos no trabalho. Fala das nossas casas. O relacionamento entre maridos e esposas. A Bíblia fala para as crianças. A Bíblia fala para todos os aspectos das nossas vidas. E assim, nós precisamos de procurar na Palavra de Deus as respostas que precisamos. Hoje vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Efésios. O livro de Efésios. E vamos abrir para Efésios capítulo 5. Hoje, eu sei que a maioria das pessoas aqui não são maridos. Eu reconheço que provavelmente há, 8, 10 homens aqui que são maridos ou que pretendem ser maridos no futuro. Mas a Bíblia, ele fala sobre este aspecto. O que a Bíblia fala aos homens. E talvez estejam a pensar, David, por que é importante falar para ter uma mensagem especificamente para os maridos, para os homens? Porque está na Bíblia. E eu acredito que precisamos de pregar a Bíblia inteira. Proclamar tudo o que está na Bíblia. Então, isso é uma razão. Mas a segunda razão é que os maridos precisam muito de sabedoria de Deus para a sua vida. E se tu estás cá hoje e és mulher, não ficas aqui a pensar, bem, vou tomar uma soneca e acordem-me quando terminar. Não, vocês que são mulheres, orem pelos seus maridos. Se são mulheres que não têm maridos, orem pelas pessoas que tu conheces que são maridos. Netos, sobrinhos, seja o que for. Nós, como igreja, somos um corpo e uma família. E como vai uma vida, vai afetar nós todos. Então, eu sei que muitas pessoas aqui hoje não são maridos, não faz mal. Fiquem atentos ao que a palavra de Deus tem para dizer aos maridos. E aos maridos, prestam atenção. Eu reconheço que muitos dos maridos aqui hoje têm mais experiência nisto do que eu tenho, mas estas não são as minhas palavras ou as dicas do David para os maridos. Não, esta é a palavra de Deus. Então, queremos hoje ser humildes, queremos receber a palavra de Deus e queremos ver o que a Bíblia diz sobre isto. Hoje, o papel do marido está, eu creio, muito em baixo. O marido, o homem, muitas vezes, por exemplo, na televisão, é ridicularizado. Por exemplo, alguém sabe quem é o marido mais famoso do mundo? É o Homer Simpson, dos desenhos animados. E ele quase não presta para nada. Ele só bebe a cerveja, fica aí no sofá. E esta é a imagem que muitas pessoas têm de maridos. Mas a fasquia que a Bíblia tem para maridos é muito mais elevado. É muito mais nobre do que o que a nossa cultura tem hoje. Então, hoje vamos ver o que a Bíblia diz, como os maridos devem amar as suas esposas. Eu lembro-me a primeira vez que eu disse, eu amo-te, a minha esposa Sara. E foram palavras que eu contemplei muito tempo antes de eu dizer a Sara, porque eu sabia, como ela é uma mulher séria, que ela podia ver se eu estava sério ou não. Então eu pensei muito. E eu até com medo disse, eu amo-te. Porque eu sabia que são palavras com valor. Não são só sem qualquer valor. São palavras importantes. Mas quando pensamos sobre amar uma esposa, é incrível. É difícil. E vamos ver
agora mesmo o que a palavra de Deus tem para dizer. O que a palavra de Deus fala acerca do amor? Em Efésios, capítulo 2, vamos ver o primeiro passo do amor. O que significa amar a minha esposa? Primeiro, nós vemos em Efésios que o apóstolo Paulo, ele fala que o amor que o marido deve ter para a esposa vem de um relacionamento com Jesus Cristo. O marido que tem um relacionamento com Deus, que tem o amor de Deus, é um marido que pode expressar aquele amor à sua esposa e à sua família. Então, em Efésios capítulo 2, Paulo, ele fala sobre a importância e como a salvação é essencial. Ele diz em Efésios 2:13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Em versículo 8 ele diz: Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo aqui ele fala sobre o facto que o início do amor, o amor é o início de uma nova vida em Jesus Cristo. Se tu és marido cá, se tu és qualquer pessoa aqui hoje, tudo começa com o teu relacionamento com Deus. Não podemos isolar o nosso relacionamento da família com o nosso relacionamento com Deus. Então a pergunta que está aqui hoje é que se tu tens um relacionamento com Deus, tu já alguma vez aceitaste Jesus Cristo como o teu Salvador? Este é o primeiro passo. Vamos para 4:1, Efésios 4, versículo 1. Ele diz em 4, versículo 1: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui o apóstolo Paulo ele está a falar para todas as pessoas, mas isto serve também para os maridos. Se tu queres mostrar estas qualidades, o apóstolo Paulo diz aqui que andais digno da vocação com que foste chamados. Olha também para o versículo 17. Ele diz: Digo isto e testifico no Senhor para que não andais mais como andam também os outros gentios, os outros perdidos, que não amam a Deus, na vaidade do seu sentido. Mas ele diz em versículo 20: Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Ele diz em versículo 24: E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, para os homens, se quer ser um homem que ama a sua esposa tal como a Bíblia descreve o amor, tal como o exemplo de Jesus Cristo, é essencial ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Então, o convite é simples hoje, o apelo é simples. Arrepende do teu pecado, confia em Jesus Cristo como o teu Salvador, porque assim é o começo de uma nova vida. Paulo, ele fala sobre esta nova vida em Jesus Cristo, como afeta tudo nas nossas vidas. E vemos que, em segundo lugar, que o amor é o início de uma nova vida em Cristo, mas que também é uma aprendizagem constante, seguindo o exemplo de Deus. Olhem para capítulo 5, versículo 1. Se o marido já é crente, já tem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, qual é o segundo passo? Ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nós vemos que esta é uma aprendizagem. Seguimos o exemplo de Deus. Queres ser um melhor marido para a tua esposa? Então segue o exemplo de Deus. Isto até serve para as mulheres, porque ele diz em versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus, andai em amor. A grande diferença entre a Bíblia e os livros de autoajuda é que a Bíblia fala sobre não só dicas para melhorar as nossas vidas, mas sobre uma transformação
dentro das nossas almas que vai afetar tudo. Então, quem tem um relacionamento com Deus pode ser um imitador de Deus. E sabem, eu dou graças que Deus, Ele não é um Deus que diz-nos fazer algo e não explica como, ou não nos dá um exemplo. Vocês já trabalharam com um chefe assim? Diz, olha, vai fazer isso ou aquilo, e não explica como. É frustrante. Mas Deus não é assim. Ele diz, seguem o meu exemplo, e agora vou mostrar-te como. Olhem para versículos 25. Como devemos seguir o exemplo de Deus? Ele diz em versículo 25, vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos querem amar melhor a sua esposa, então fixam os teus olhos em Jesus Cristo. E aqui vemos que esta é uma aprendizagem constante, seguindo o exemplo de Deus. Então, quando nós queremos crescer na nossa fé, quando nós queremos crescer na nossa função dentro da família, seja como mulher, seja como homem, seja como filho, devemos olhar para o exemplo de Jesus Cristo. Pensem sobre Jesus Cristo. Como é que Ele deu-nos o exemplo de amor? O que é que Ele fez na noite antes de ser crucificado aos seus discípulos? Lavou os pés dos seus discípulos. Lavou os pés de um que ia o trair naquela noite, Judas. Jesus, Ele mostrou tanta humildade e amor. Sigam aquele exemplo. Jesus também, pensam sobre a maneira que Jesus era um homem forte, um homem que tinha toda a autoridade. Foi Ele que acalmou a tempestade. Foi Ele que derrubou as mesas dentro do templo das pessoas que estavam a vender as coisas. Mas ao mesmo tempo Ele era manso. As crianças vinham a Jesus, as crianças amavam Jesus. Nós vemos que Ele era um homem que sim era forte, mas que também era manso. Olhem para o exemplo de Jesus Cristo. Ele é o exemplo que nós precisamos. Jesus, Ele deu o supremo exemplo de amor quando Ele deu a sua vida e morreu na cruz. Então o apóstolo Paulo, ele está a dizer, olha, tens uma nova vida em Cristo. Segue o exemplo de Deus. Vemos que Deus, o maior exemplo de como é Deus é quando Jesus veio à Terra, Filho de Deus, Deus próprio, e mostrou-nos, deu-nos o exemplo. Vamos virar 2 páginas para a frente. Filipenses capítulo 2. Estamos a ver como seguir o exemplo de Deus. E olha para capítulo 2, versículos 3. Estes devem ser versículos chaves para qualquer família. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Se nós seguirmos este versículo, resolvia muitos dos problemas das famílias, não? Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E depois continua. Olha para o exemplo que nós temos. Da sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o exemplo para as nossas vidas. Maridos, Ele é o teu exemplo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então é uma aprendizagem constante, seguindo o exemplo de Deus. Mas também, vamos passar o resto do tempo aqui em Efésios capítulo 5, ele diz, vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mas também ele continua e diz, em versículo 23, olhem para o versículo 23, 5:23, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo
é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Nós vemos aqui que o homem é o líder da casa. A Bíblia diz que o homem deve ser, como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. O que é que isto significa? Significa que o homem deve estar em casa a dizer: olha, fazes isto e isto e eu fico aqui sentado a fazer nada. Não. O que a Bíblia está a dizer aqui é que o homem deve tomar a responsabilidade que ele tem, em vez de deixar as suas responsabilidades ao lado. O homem deve tomar a iniciativa para ser o líder espiritual da sua casa. O homem deve tomar a iniciativa de providenciar aquilo que é necessário na sua casa. O homem deve ser o líder. E por causa do pecado, os homens têm duas tendências, ambas que são perigosas. A primeira tendência é de querer mandar em tudo. Tu fazes isto e é só mandar. Ser um ditador. Mas a outra tendência também é muito perigoso. E é de negar todas as suas responsabilidades. E o que acontece é que a mulher, ela lidera em tudo, faz tudo. E ambos são errados. Homens devem ser os líderes da sua casa, especialmente espiritualmente. Então ele fala sobre isto. É um constante crescimento através da tua liderança em casa. O marido é a cabeça da mulher. Cada casal tem uma dinâmica diferente. Em alguns casais, o marido faz melhor algumas coisas do que a mulher. E o oposto. Mas devemos lembrar que o padrão é que o homem, o marido, deve ser o líder na sua casa. Não deve negar as suas responsabilidades, não deve deixar tudo para a mulher, deve ser o líder. A visão da tua casa, o ambiente da tua casa é a tua responsabilidade. Seja um líder, seja corajoso, não desista disto. Mas a Bíblia continua e nota que ele diz: maridos, amai as vossas mulheres. E até versículo 33. 3 vezes Paulo diz aos maridos: amai as vossas mulheres. Em 8 ou 9 versículos ele diz 3 vezes: amai as vossas mulheres, amai as vossas mulheres, amai as vossas mulheres. Talvez porque os homens muitas vezes precisam de ouvir as coisas várias vezes. Mas ele diz 3 vezes: amai as vossas mulheres. E também ele diz isto de uma forma contínua. Não é amar, ponto final, não. É um amor que continua. E vemos que é demonstrado pelo sacrifício da tua vida. Ele diz: como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Agora, a nossa ideia de amor muitas vezes é das canções românticas. Temos aqui, daqui a 12 dias, vem o Dia dos Namorados. E temos estas ideias que é isso, o amor é só emoção. E o amor tem muito a ver com emoção. Mas o amor é principalmente ação, a maneira que nós demonstramos sacrifício e nós colocamos a outra pessoa em frente dos nossos próprios desejos. Ele diz: olha para o exemplo de Jesus Cristo, como Cristo amou a igreja e se mesmo se entregou por ela. Este é o amor que Deus chama os maridos ter para as suas esposas. É um amor que sacrifica, é um amor que entrega completamente a sua vida para a sua esposa. É um amor que continua a dar. E nós vemos, como ele diz aqui, Cristo amou, como também Cristo amou a igreja. É demonstrado pelo sacrifício da tua vida. Ao longo das nossas vidas, vai haver momentos em que precisamos de sacrificar coisas pequenas e em coisas grandes. Às vezes o sacrifício é eu mudar a fralda do Samuel às 4 da manhã. Mas daqui a alguns anos vai ser, talvez, se a Sara ficar doente, vai ser de cuidar dela.
durante alguns meses ou anos, depende de como for. A vida é imprevisível, não sabemos exatamente como nós vamos ter de demonstrar amor. Mas vemos que é como Jesus Cristo mostrou. Este homem aqui chama-se Robertson McQuilkin. Ele era um presidente de uma universidade nos Estados Unidos e ele era um autor. Em 1979, a sua esposa, Muriel, ela começou a ter os sintomas de Alzheimer's, que é uma doença horrível. Pelos próximos 11 anos, ela ficou cada vez pior, até chegou à altura em que Robertson, ele teve de tomar a decisão, ele tomou a decisão de deixar o seu trabalho como presidente de uma universidade, um homem muito importante, como escritor, e dedicar-se tempo inteiro a tomar conta da sua esposa. E quando ele chegou àquela altura, em 1990, ele foi para lá e ele diz: quando o dia chegou, eu tive de fazer aquela decisão, eu estava resoluto. Foi uma questão de integridade. Há 42 anos eu prometi ser fiel a ela em doença e em saúde, até a morte nos separa. E eu sou um homem da minha palavra. Isto não foi para mim um compromisso triste. Era justo, pois ela tinha cuidado de mim ao longo dos anos e ela tinha sido uma esposa fantástica e dedicada. Agora era a minha vez. E se eu tivesse de cuidar dela pelos próximos 40 anos, ainda assim não sairia da dívida que eu tinha para ela. Em 1994, ela começou a não conseguir reconhecer o seu marido. Ele entrava no quarto, ela nem sabia quem ele era. Mas ao longo, até quase o dia da sua morte, houve uma frase, não conseguia falar, além de uma frase. E era uma frase que ela dizia muitas vezes: eu amo-te. E ela não reconhecia nada. E em 2003, ela faleceu. Eu não sei como vai ser no meu casamento, mas eu espero que até o último dia da minha vida ou da vida da Sara, que eu possa ser um marido, um homem que demonstra sacrifício e amor à minha esposa. E que isto possa ser demonstrado na vida de todos nós como maridos. Sermos fiéis e demonstrar sacrifício para as nossas esposas. Mas continuando, veja como o apóstolo Paulo, ele continua a descrever o papel do marido. E olhem para o versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Mais uma vez, ele diz: ama as suas mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, nós vemos que há uma união no casamento. Muitas vezes as pessoas, quando eles casam, vivem como são duas entidades. Mas o casamento não é eu e tu, é nós. E é assim que o casamento precisa ser. Mas infelizmente há muitos casais em que o marido tenta proteger o que é dele e a esposa o que protege o que é dela e há conflito. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus e estamos atentos ao facto que o casamento é a união entre o homem e a mulher, vamos viver casamento segundo a vontade de Deus. Olhem para o versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne. Os dois tornam-se um. Então, essa é a primeira parte que eu quero ver. Mas a segunda parte, nota estas duas palavras. Em versículo 29. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Estas palavras têm a ideia de estimar e valorizar. Nós vemos aqui, ele diz, ele valoriza, ele estima a sua esposa. E alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja.
O amor também é sacrificial, mas também o amor é prático. Eu tenho aqui uma ilustração disto. Agora eu tenho aqui uma chávena. Esta é uma chávena, não é? Sim. Uma chávena da IKEA. Acho que custou 79 cêntimos. É simples, funcional, e eu comparo isto ao homem, está bem? Simples, funcional, não tem muitos efeitos, é muito simples, está bem? Então imagina que este é o homem, está bem? Do outro lado, temos a mulher mais frágil, isto é bem duro, isto é mais frágil. Isto, podemos ver, há muitos pormenores e detalhes que são incríveis, bonitas, bem pintado e tudo. Nós, a Bíblia diz em 1 Pedro, vamos lá, rapidamente, 1 Pedro 3, ele diz, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Nós, como maridos, precisamos de praticar o amor através das nossas ações. Então, precisamos de reconhecer que a esposa que nós temos é algo bonito e bom e que devemos estimar e valorizar e não desprezar. E a Bíblia diz é como um vaso que precisa do nosso cuidado. Homens, quando nós olhamos para isto, ele diz, como vocês têm atenção aos seus próprios corpos, devem prestar a mesma atenção às suas esposas. Mostram amor às suas esposas. E quando nós pensamos nisto, pensamos, bem, se eu tiver de salvar a minha esposa da casa, se a casa estiver a arder, eu ia lá dentro. Mas muitas vezes é nos gestos pequenos que contam mais. As palavras de encorajamento. A maneira que tu escolhes levar as crianças ao parque em vez de beber uns copos com os amigos. Ou a maneira que tu, em vez de sempre ver televisão com a tua esposa, tomas tempo de conversar com ela, descobrir quem ela é, ser um estudante da sua esposa, sempre querer crescer no seu conhecimento dela. Esta é tentar nutrir e encorajar e ver a tua esposa crescer como mulher, como pessoa. E esta é o que Deus está a chamar os homens para fazer. Estimar, valorizar. As esposas que nós temos são imperfeitas. Tal como nós, como maridos, somos imperfeitos. Mas são dons incríveis. E tantas vezes desprezamos o dom que a nossa esposa é, em vez de estimar e dar graças a Deus por quem ela é, tudo o que ela faz e mostrar em pequenos e grandes gestos o amor que tu tens para ela. Finalmente, nota a frase como que encontramos em versículo 26. Para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Última coisa que eu quero destacar aqui é que o homem, como líder espiritual, tem que tomar a responsabilidade pelo ambiente espiritual na sua casa. O desejo principal do homem que ama a Deus deve ser de ver a sua esposa crescer em santidade. Crescer para ser uma mulher mais como Deus. Para ver que a sua vida espiritual está forte e saudável. Esta é algo que nós, como homens, muitas vezes ignoramos. Pensamos, bem, eu trabalho 40, 50, 60 horas por semana, trago dinheiro para casa, eu já fiz isto e aquilo, o resto posso ignorar. Mas isso seria uma tristeza. Não devemos prestar atenção para as necessidades físicas das nossas famílias. Mas, ainda mais, devemos olhar para as necessidades espirituais
das nossas esposas e das nossas crianças. Paulo, ele diz, para santificar, purificando-a com a lavagem de água. Isto está a falar pela palavra. Com a palavra de Deus, sustenta e apoia e encoraja a tua esposa. Esta é o que a palavra de Deus está a dizer. Então, homens devem orar pela sua esposa, devem orar com a sua esposa, devem ler e ensinar a palavra de Deus nas suas casas, devem ser, em vez da mulher dizer, ai querido, vamos à igreja hoje. Não, deve ser o homem a dizer, vamos à igreja hoje, vamos servir. Por mim e a minha casa, vamos servir o Senhor. Sabem quem é o pastor das vossas famílias? É vocês, os maridos. Vocês são os pastores, os líderes espirituais das suas casas. E é isto que o apóstolo Paulo está a enfatizar. Eu admito, quando eu leio isto, em cada ponto, eu vejo a minha fraqueza. E eu vejo a maneira em que eu falho, a maneira em que eu não sou aquilo que eu devo ser. Mas a palavra de Deus dá-nos a força que nós precisamos, também dá-nos o exemplo que nós precisamos e dá-nos a esperança que quando nós colocamos Deus no primeiro lugar das nossas famílias, que Ele vai ser glorificado e que as nossas famílias vão experimentar as bênçãos de Deus. Eu não sei o que vai acontecer com a Laura e Samuel, se eles vão ser ricos ou pobres, se eles vão ser muito espertos ou não, mas o que eu interesso-me mais é se eles um dia crescem para serem pessoas que amam a Deus. Com a Sara, a minha preocupação principal não deve ser só da sua felicidade, mas ver ela continuar a crescer, a amar a Deus. Esta é uma família. Esta é investir na família, segundo a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia fala aos homens são coisas difíceis, mas são coisas que nós precisamos dizer. Amém. Para terminar, eu tenho trabalho para casa, para os maridos. E não só maridos, mas também, se houver namorados aqui que têm namoradas, e na mesa atrás há rosas. E a cada marido, ou namorado, não sei se é bem assim, mas eu convido a te levar uma rosa. E há também um papel que tem um compromisso de um marido que ama a Deus. E o meu desafio é leva isso para casa, tenha uma conversa com a sua esposa, com a sua namorada, e ora a Deus para crescer a ser o homem que glorifica a Deus com os seus relacionamentos, com a tua vida, com a tua família. Sei que todos nós temos famílias com problemas. Não há nenhuma família aqui perfeita. Nenhuma. Mas quando nós seguimos Deus com as nossas vidas, não vai haver remorsos, vamos ver que realmente vale a pena investir nas nossas famílias, seguindo o caminho de Deus. Então vamos orar e pregar o resto do tempo.